E aí galera, beleza? Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpas a vocês por ter ficado esse tempo sem mandar vídeo. O que aconteceu foi falta de planejamento da minha parte. O quarto vídeo que eu tava fazendo era num diorama do Predador, e eu queria lançar ele lá quando o filme saiu em setembro, mas acabou que eu vi que a pintura dele era bem mais complexa de fazer, e quando o processo de acabamento e pintura tem muitas etapas, também complica pra mim na parte da edição. E aí virou uma bola de neve, o vídeo de uma semana acabou atrapalhando o vídeo da semana seguinte, e como eu não tava esperando esse tipo de coisa acontecer, acabou que a gente ficou essa semana sem vídeo. Então eu peço desculpas a vocês por isso, mas a Oficina 3D tá de volta, eu tô me esforçando pra gente voltar a ter conteúdo regularmente, tá bom? E como vocês já viram aí pelo título do vídeo, o tema de hoje vai ser Halloween. A gente vai imprimir e dar acabamento e pintura numa máscara do Jason. E o arquivo STL dela pode ser encontrado gratuitamente no My Manufacturing. Eu vou deixar aí o link pra você baixar. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Tá aí as nossas peças. A primeira coisa que eu vou fazer é lixar essas partes que vão receber cola, e para isso eu estou utilizando uma lima, mas você também pode usar uma lixa d'água número 80 ou 120. E depois que as peças estiverem limpas, a gente vai colar. No caso do PLA, eu utilizo esse adesivo PVC que funciona muito bem, mas se você está utilizando ABS, você também pode utilizar aquela cola que tem acetona na composição. E a cola instantânea também funciona tanto para o PLA quanto para ABS. E para fechar os buracos das fendas, eu vou utilizar massa epóxi molhada em um pouco de água para ficar mais fácil de modelar. Tenta pressionar ela bastante contra o plástico para ficar mais fácil mais tarde quando a gente for lixar para desbastar o excesso. E o segredo aqui é você pegar pequenas bolinhas de massa epóxi e esticar elas, então pressionar contra as fendas. Depois de aplicar a massa epóxi, a gente precisa esperar ela secar. No meu caso, a minha leva de 12 a 24 horas para secar por completo, para a gente poder dar o acabamento. E depois que ela secou, antes de lixar, eu passei uma massa rápida para pequenas correções na parte de trás do capacete, que era onde não tinha tanta fenda assim, mas foi só para ficar com um acabamento melhor. Então eu comecei a lixar com uma lixa 120 para desbastar os excessos da massa epóxi e da massa rápida. E eu também estou utilizando uma lima com formato cilíndrico para lixar esses buracos e olhos. Depois disso eu vou utilizar uma lixa 220 em toda a máscara. Então eu vou utilizar a lixa 360 para finalizar essa parte do acabamento antes do primer. Depois do primer eu vou partir para uma lixa 600 para remover os excessos e melhorar o acabamento. Então eu vou finalizar o acabamento com uma segunda camada de primer e uma lixa 1200 molhada em um pouco de água. Lembrando, pessoal, que vocês não precisam utilizar a mesma numeração de lixas que eu uso. E se você quiser, você pode aplicar apenas uma camada de primer ou 3 camadas, 4 camadas, tanto faz, é o que fica melhor para você. Então eu vou começar a pintura. A tinta base que eu estou utilizando é a cor amarelo pele da cor Fix, que é uma tinta acrílica fosca. Mas você também pode fazer aí com a tinta branca, a tinta amarela, a tinta bege, tanto faz. E dependendo da cor da tinta que você utilizar, você vai precisar aplicar uma segunda camada, como foi meu caso. Para fazer esses adesivos da máscara, eu vou usar a tinta vermelha mesmo. Para sujar a máscara, eu vou usar a tinta marrom bastante diluída e aplicada com esse pedaço de esponja. Uma dica legal aqui é você não encharcar a esponja de tinta, tira o excesso dela antes de aplicar na máscara e vai fazendo bem devagar para dar um ar natural. Daí eu fui removendo o excesso, raspando a esponja e a mão também contra a tinta, e eu tive que diminuir o brilho e aumentar o contraste da câmera para ficar mais fácil para vocês verem. Nas rachaduras da máscara eu vou aplicar um fundo com tinta acrílica preta. Eu ressaltei a sujeira em alguns buracos com um pincel chanfrado. E com esse mesmo marrom eu ressaltei a luz nas partes mais escuras que a gente pintou de preto, porque somente a tinta preta ia criar ali um contraste muito estranho. E mais uma vez, utilizando a tinta preta e um pincel menor, eu vou ressaltar essas partes mais escuras e profundas dos olhos e dos buracos. E agora chegou a melhor parte da pintura, na minha opinião, que é o efeito de sangue. Eu utilizei aqui o verniz vitral vermelho da Acrylex, dissolvido em solvente da Acrylex também. Essa técnica eu usei no vídeo do Logan, vou deixar o link na descrição para vocês verem. E aqui o segredo é você diluir bem esse verniz e respingar ele com uma escova de dentes velha. Depois disso é só aplicar um verniz brilhante e tá pronto.
E aí, curtiram o vídeo? Eu só quero passar uma consideração final aqui para quem for imprimir a máscara, que é o seguinte: se você for querer utilizar essa máscara, eu recomendo que você imprima ela em 110% ou até mesmo em 120%, que eu acho que já fica o suficiente para ela caber certinho numa cabeça média aí. A não ser que você seja muito cabeçudo, né? No caso, eu imprimi a minha em 100% e aí ela só vai ficar legal para pendurar na parede só. Mas de qualquer maneira, eu não estava pensando em utilizar ela mesmo. Pessoal, seguinte, quando você for utilizar spray, massa para correção, massa epóxi, sempre utilize os equipamentos de proteção que o fabricante recomenda ali na embalagem. Então toma bastante cuidado com essas coisas para você não ter nenhum problema de saúde. Galera, então é isso. A Oficina 3D vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a gente e deixe o seu like se você gostou do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até mais.